Fala, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo para esse canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque ele fugiu um pouco do tema que eu tinha preparado para hoje, mas Deus me direcionou para esse tema que eu vou trazer para vocês hoje, tá? E vem também ao encontro do tema do último vídeo. No último vídeo eu compartilhei com vocês o que aconteceu com meu filho Theo, o que aconteceu com a minha sogra, né, que ela, né, tá hospitalizada, na UTI e tudo mais. E aí eu vou trazer para vocês um testemunho meu. E para isso eu vou continuar a história e vou também ter que voltar um pouco no tempo para compartilhar com vocês um testemunho muito forte que eu tenho. Na quarta-feira passada, né, ou seja, no último vídeo que eu compartilhei com vocês, eu contei que a minha sogra estava hospitalizada e na UTI. Pois bem, Deus a levou. Então ela se foi e não está mais com a gente. Vai ser um vídeo um pouquinho difícil de fazer, porque ainda está recente, então vai vir uma vontade de chorar um pouquinho, mas eu me sinto à vontade aqui com vocês, né? Então ela se foi, nos deixou no dia 26, quinta-feira. E na sexta-feira a gente deu o último adeus e cá estamos vivendo esse luto. E todo mundo que vive um luto se questiona o porquê. Por que agora? Por que dessa forma? Por que com ela? Né? Então, eu acredito que é com todo mundo assim. Então, se você viveu um luto, passou por isso, comenta aqui se é assim mesmo, porque eu vi que é um padrão comum a gente questionar Deus o porquê, os motivos. Deus não me revelou por que agora ou por que aconteceu isso com ela, mas ele me revelou uma outra coisa muito forte que eu vou compartilhar com vocês. E para isso eu preciso voltar no tempo. Para quem não me conhece, eu morei no sul, na verdade eu sou do sul, nasci lá em Santa Catarina, morei minha vida toda lá e Deus me direcionou para vir morar para Minas Gerais, que é a terra do meu marido, né, onde todos os parentes dele estão, onde os pais dele também, né, viveram. E aí em 2023 Deus falou comigo e falou audível, gente. Eu posso dizer que foi a única vez em que eu posso dizer eu ouvi, não era a minha voz, porque geralmente quando Deus fala é a nossa voz dentro da gente, um pensamento nosso, e dessa vez parece que foi uma voz diferente da minha, na minha cabeça. Então foi muito forte. No momento em que a minha sogra estava numa ligação de vídeo, ela ligava muito, né, para o meu marido, também para ver o Theo, então ela tinha um contato muito próximo, mesmo à distância, então ela sempre ligava. E numa dessas ligações de vídeo, eu estava distante, né? Eles estavam na sala, eu estava na cozinha, mas dava para ouvir. E em algum momento da conversa, eu senti... Ai, gente, vai ser difícil fazer esse vídeo. Eu senti uma paz tão grande ouvindo a voz dela. E eu senti um sentimento de acolhimento, sabe? Uma vontade de abraçar ela inexplicável. Eu me imaginei abraçando ela e aí a voz veio. Está na hora de descansar. Aí eu até assustei, pensei, credo, que é isso, né? Tá na hora de descansar. E a minha sogra conversando, e eu me imaginando abraçando ela, com vontade de estar do lado dela, uma vontade enorme de estar do lado dela, gente. Só que na hora eu não entendi. E agora, hoje eu me emociono, porque hoje a gente sabe o motivo. Então, ok, aquele pensamento foi, né, que aquela voz veio, foi, e aí eu fiquei com a cabeça confusa. O que foi isso? O que Deus quis dizer? Tá na hora de descansar. E aí eu me senti aquela vontade de estar perto dela, de estar com ela. E ela morando em Minas, eu pensei, tá, mas pra eu estar perto dela, eu tenho que me mudar pra Minas. Eu pensei, gente, mas eu nunca quis mudar pra Minas. O meu maior medo era meu marido, porque ele tava no sul, né, ele já tava 7 anos morando no sul, e meu medo era ele querer voltar pra Minas Gerais. Ele, né, ele nasceu, cresceu, se criou aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, e eu morri de medo de ele falar, vamos pra lá, vamos voltar pra lá, minha vontade é voltar pra lá. Mas ele falava que não tinha vontade, que, enfim,
Ok, aí agora eu com essa vontade de ir embora para Minas Gerais. Como é que eu vou falar para ele? Como vai ser? Como assim? Não faz sentido. E eu tava passando por outras situações bem difíceis na minha vida pessoal, com os meus familiares. Foi uma bagunça na minha cabeça. E o que que eu fiz? Eu parei, então, ok, Deus, o Senhor falou comigo, então agora o Senhor me dê mais detalhes, né? Me dê mais detalhes. Vamos orar. Então eu comecei o propósito com Deus. Mas confesso que foi muito difícil, porque foi uma informação muito, né, muito forte, de mudança muito grande. Então eu orava, eu queria a resposta logo, mas não era bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Então eu comecei em propósito e fui pegando respostas de Deus, direcionamentos de Deus. E, gente, vi muito, muito, muito direcionamento, muita confirmação. Eu devia até ter anotado isso, porque hoje eu não vou lembrar de todas. Mas, enfim, a primeira confirmação que eu tive foi com o meu marido. Porque meu marido, né, ele sabe que eu não tinha vontade de vir pra cá. Ele tinha me falado que não tinha vontade de voltar pra cá. Aí, uma coisa que veio na minha mente foi, né, numa dessas orações, foi se eu falar pra ele e ele concordar, geralmente quando os cônjuges estão em comum acordo, é porque aquilo vai fluir. E se for, né, se aquilo não agredir, não for contra os princípios de Deus, os valores, é porque é para seguir, é porque é coisa de Deus, né? É isso que eu aprendi. Então eu vou falar com ele. Se ele falar não, é porque é não, né? Não tem como um fazer e outro não. Os dois tem que estar ok. Quando eu falei para ele falou assim: ah, ok, tá bom. Eu contei, né, como foi, ele falou, provavelmente na cabeça dele falou, ele pensou, ela tá louca, mas ele deve ter pensado, não é uma má ideia, porque a gente tava passando por uma situação muito difícil onde a gente tava. E aí tive vários tipos de confirmações, inclusive pessoas me confirmando, pregações confirmando, louvores me confirmando, músicas, enfim, muita coisa só me fazia confirmar que era isso que Deus queria de nós, que a gente mudasse aqui para Minas Gerais. A princípio, eu interpretei, e a gente querendo, né, entender a cabeça de Deus, né? Quando ele me falou, está na hora de descansar, eu imaginei comigo que estava na hora de eu descansar. Eu. Porque a gente estava exausto. Tanto eu quanto meu marido, pelas condições do Theo. Enfim, eu imaginei que ele tá falando, vamos pra lá, porque lá vai ter rede de apoio, lá vai ter, né, minha sogra, tem também os tios, tias, tem as primas que moram lá, então o Theo vai ter mais, né, uma família maior para interagir com ele, para desenvolver ele, enfim. A sobrinha do meu marido é pediatra, então ela que também, né, acompanha o Theo, assim, quando a gente precisa, então ela vai estar mais perto dele. Enfim, a gente foi pensando tudo nós, tudo, o que vai ser benefício para nós. Legal, principalmente pro Theo, na verdade, né? A gente pensava, vai ser muito bom para ele, o clima de lá é maravilhoso para criança, porque, né, frio, a criança só vive doente. E aqui é só calor, então o Theo, claro, adoeceu algumas vezes, mas foi bem menos do que quando a gente estava lá no sul. E então a gente foi planejando como seria essa mudança, né, a viagem. Então a gente veio de carro, a gente, né, contratou um caminhão, né, uma empresa de mudança, trouxemos a mudança e viemos para cá. 2024, a gente chegou aqui em janeiro de 2024. 2024 foi um ano maravilhoso, gente. A gente teve, né, essa vivência, né, com os parentes do meu marido. O Theo se aproximou da vovó, do vovô, da titia, né, das titias, das priminhas. Então foi... De novo. Foi um ano muito bom, muito bom. Nos aniversários, né, de todo mundo, cada data comemorativa, toda a família reunida, a família é grande. O aniversário do Theo, que foi em fevereiro, já no início, também já se reuniu, ele adorou, né, foi simples, mas foi muito divertido. Mas foi muito gostoso viver o ano de 2024. Aí, mais pro final,
Na verdade, eu lembro que no meu aniversário, no mês do meu aniversário, em outubro, foi o último mês assim que eu pude dizer, nossa, que ano que tá sendo, que aniversário maravilhoso, que enfim. E aí, eu lembro que em novembro as coisas já começaram a ficar estranhas. Por quê? Porque minha sogra, ela passou por um processo de câncer de mama. Ela já tinha passado por isso no passado, fez tratamento, foi curada, enfim, e aí a gente tava, né, com um pensamento positivo. Não, ela tá passando bem por isso, tá fazendo tratamento. A gente perguntava, tá tudo bem, sogra? Eu perguntava pra ela, né, ah, tudo bem. A gente via que, claro, debilita a pessoa, mas ela tava ali, firme, forte, sempre muito guerreira, muito forte, muito, enfim. Então ela tava bem, né, à medida do possível, tratando aquilo que ela já passou. Por isso, na verdade, dessa vez foi, óbvio, mais severo. Ela teve que fazer um tratamento mais profundo, mais pesado, mas ela segurou firme. E aí o que aconteceu? Ela ficou bem fraquinha com o tratamento, mas ela passou por todo o tratamento e foi curada daquele câncer. E a gente comemorou. Só que o que aconteceu? Ela estava debilitada, mas ela não estava se recuperando. Ela estava com dificuldade de andar, uma fraqueza, queria ficar só deitada, só sentada. Ela não dava um pouquinho, fazer alguma coisa já cansava. E aí os médicos falaram, não, isso é normal, porque esse tratamento é pesado, então vai um tempo ainda para o corpo se recuperar. E a gente, ok, então tá, é normal, menos mal, vamos levando. Tanto que no Natal do ano passado já foi, mas assim, um pouquinho diferente, porque ela não estava com aquela disposição que ela sempre teve, mas conseguimos comemorar junto com ela. E só que ela foi piorando, piorando. Aí virou o ano, em janeiro ela ainda estava andando, em fevereiro ela batizou nas águas, foi lindo. E março foi o casamento de um dos netos dela. E ela foi em pé, foi linda, se produziu. Estava com muita dificuldade de andar, mas andou. Claro, lá no casamento ela ficou a maior parte do tempo sentada, porque ela não tinha forças. E quando passou o casamento, gente, ali abril, ela ficou acamada e não conseguia nem falar mais. Ela não conseguia andar, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia falar, ela só abria os olhos. E foi piorando, piorando, os médicos não descobriam o que ela tinha. E aconteceu o que aconteceu. E agora, nesse mês de junho, ela se foi. Então foi um processo que, quando eu lembro, né, o ano de 2024 foi um ano maravilhoso. E aí eu consigo entender hoje que aquele tá na hora de descansar. Não era pra mim, era pra ela. Era ele me avisando. Ela vai descansar. Ela vai dormir. Ela vai vir comigo. Eu vou trazer ela pra cá. Então vão pra lá para passar os últimos tempos com ela. Para que vocês aproveitem o tempo que vocês ainda têm, que eu ainda vou dar para vocês. Então Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E Ele foi tão bom com a gente de ter dado essa oportunidade, de ter vivido todos esses meses, né, um ano inteirinho, porque de janeiro a janeiro a gente ainda conseguiu falar muito com ela ainda estava se comunicando. E ela foi muito forte, apesar da gente ver que ela estava mal, ela ainda estava ali se esforçando e querendo viver. E ai, gente, é doído, é difícil, mas quando a gente lembra dessa parte de, poxa, podia ter acontecido tudo isso e a gente tá lá longe, né? Imagina quantos anos o meu marido longe, né? A gente vinha às vezes visitar, né? Passear pra cá, mas era 10 dias, depois sabe Deus quando a gente ia poder voltar. Então, Deus ter dado essa oportunidade de a gente estar ali todo fim de semana, o Theo vendo ela e se apegando com ela. Ela chamava ele de menininho da avó.
quando ele chegava lá, ela, ei menininha da avó, aí ele ia, dava um beijinho nela. Então, ver essa parte, eu consigo ver o cuidado de Deus com a gente, sabe? De Ele ter me usado para trazer a gente para cá e a gente ter podido conviver com ela. E eu já tinha essa ideia formada sobre ela, sobre o quanto ela era bondosa, amorosa, paciente. Gente, eu nunca vi ela falar um lá de ninguém, sempre defendendo as pessoas, sempre ajudando as pessoas. Uma pessoa tão boa. Eu até coloquei nos meus stories no Instagram que se eu conseguir ser 1% do que ela foi, eu já tô feliz, porque é muito difícil, né? A gente ter paciência com os outros, a gente ter domínio próprio, e ela tinha, gente, era incrível. Então foi uma grande mulher, uma grande sogra, uma grande mãe, uma grande vovó. Então esse é o testemunho que eu tinha para contar para vocês, que o grande propósito de Deus com a nossa vinda para cá foi por Ele querer dar pra gente essa oportunidade de passar os últimos meses que ela tinha aqui nessa terra, aqui nesse plano, a gente passar juntinho com ela, para ter grandes lembranças dela. É claro que ele deve ter muito mais preparado pra gente, mas isso já mostrou o tamanho, né, a grandeza do nosso Deus. Então, também me mostra a importância de uma intimidade com Deus, né? Porque se eu não fosse íntima dele, eu não ia saber se era a voz dele, não ia conseguir receber o direcionamento que ele nos deu, porque tudo foi tão perfeito, né? Uma viagem de lá para cá, de carro, com criança, com mudança grande, com achar a casa para ficar, e tudo foi se encaixando de um jeito sobrenatural, gente. Foi tranquilo, foi tudo tranquilo, foi como se Deus estivesse pegando com a gente no colo e trazendo para cá, pronto, aqui que eu quero que vocês estejam. Emprego para o meu marido, clientes, tudo providenciado por Deus. Então, se eu tenho aqui uma mensagem para deixar para vocês nesse vídeo tenham intimidade com Deus, busquem essa intimidade com Deus, busquem ler a palavra de Deus, né, a Bíblia, busquem orar todo dia, busquem Ele de todo o coração, para que Ele direcione vocês nos grandes acontecimentos e nos pequenos também, porque Deus está no detalhe de cada dia, né, do nosso dia a dia, Ele está presente ali também. E é isso, espero que vocês tenham assistido até aqui, e se vocês tiverem qualquer coisa para acrescentar, para me falar, pode deixar aqui nos comentários, tá? Então, um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.